há 16 anos, fui vítima de uma problemática coronariana. E desenganado, experimentei a trajetória de um verdadeiro martirológio. A angina pectoris, o fantasma da morte tentando me impedir a ação e o médico me dizendo: sua vida não é mais a mesma. Depois de um infarto, você tem uma artéria 95% impedida, bloqueada, tem outra 80% e tem outra 50%. No momento é inoperável. Você tem que mudar totalmente o arquipélago de ações da sua vida, da alimentação à conduta. E eu disse para ele: mas eu não posso. Os espíritos me disseram que eu não nasci para morrer deitado. Morrer na cama é um privilégio que eu não mereço. A minha mentora espiritual me disse que por causa de uma semana a mais no corpo, se eu ficar em repouso, ou desencarnar em plena atividade depois do dever cumprido, ela optaria como sugestão para mim a ação ao invés do repouso. Eu naturalmente irei obedecer ao Senhor, porque o Espiritismo veio para iluminar a ciência e não para combater. Nós aceitamos todas as orientações acadêmicas. Na área da saúde respeitamos, obedecemos e buscamos o facultativo, o esculápio quando necessário, mas também realizamos a proposta da nossa fé. Eu continuarei a falar, a viajar, me pouparei naturalmente. Ele disse: bem, a vida é sua. E eu continuei, e muitas vezes a angina era tão forte que as lágrimas me chegavam e eu sorria para respirar. E me lembrei de quando era jovem, arrebatado pelo entusiasmo do Espiritismo, nos anos 60, estava em Sierra Maestra Fidel Castro, que marchava para Havana e que tinha elegido paredão para os inimigos políticos e religiosos. E um dia, arrebatado, ele disse: meu Deus, como eu gostaria que o comunismo viesse para o Brasil, para eu poder ir para o paredão, para eu dar testemunho da fé. Como os senhores veem, não sou nada egoísta. Queria que o comunismo viesse só porque eu queria morrer, não importava os outros. E naquele entusiasmo, aparece-me um dia Joana de Ângeles, e eu lhe disse: minha irmã, eu tenho um requerimento para a senhora levar aos mentores que levarão às entidades nobres que mandarão a Jesus. Eu quero morrer pelo Evangelho, quero morrer pela doutrina espírita. Eu acho tão linda, tenho tanta vontade de morrer como os mártires. Eu gostaria de dar a minha vida ao Evangelho em triunfo na visão espírita. E ela me disse: paciente, vou encaminhar o seu requerimento. Vai passar por muitas instâncias, mas eu vou encaminhar. E por fim, quase um mês depois, ela me apareceu com um documento como um pergaminho em luz e me disse: já tenho a resposta. Eu me levantei da cama e disse: minha irmã, e qual foi a resposta? Ela desenrolou aquele documento e leu: o Senhor deferiu o teu pedido. Morrerás em holocausto à doutrina espírita. Quando, minha irmã? Nos próximos 40 anos, devagarzinho, devagarzinho. Eu disse: mais 40 anos? Ela disse: um pouquinho mais, talvez. Eu disse: mas minha irmã, eu queria morrer assim agora. Divaldo, meu filho, você não quer morrer pelo Espiritismo, você quer se exibir. Não é verdade? Porque eu já me via fotografado nos jornais. O mártir espírita, etc. Foi quando vieram a angina, a problemática cardiológica e uma linda hérnia de disco. Não podia ficar em pé, não podia sentar, não podia deitar. E eu digo: eu estou quase fazendo outro requerimento.
porque eu havia estado com Chico Xavier e estávamos conversando e ele me perguntou: matreiro, é verdade que você se casou, Divaldo? Eu disse: ainda não, Chico, mas eu soube que você está casado. Ele disse: não, não me casei. Está. Ele vai ver que estou. Porque Chico está dizendo. Aí eu não temei mais. Mas por que você diz, Chico? Porque eu também estou casado e sou bígamo. Você sabia? Disse: não, não sabia. Pois é, Divaldo. Eu estou casado com Dona Angina e estou casado com essa terrível problemática da vista. Então, meu filho, quando uma aperta, a outra folga. Mas de vez em quando combinam e apertam as duas. E eu digo: me dê liberdade. Você está casado com Dona Angina e Dona Catarata? Eu digo: ainda não. Vamos aguardar. Então, naqueles dias muito difíceis, perguntei a Joana de Ângeles o que é que eu deveria fazer para poder seguir a tarefa. Não queria deixar de trabalhar. E ela me disse: meu filho, toda a sua problemática está dentro de você. Vou lhe ensinar uma terapia, a terapia do espelho. Vá ao espelho e pergunte ao seu inconsciente, ao depósito da sua memória, por que você está sofrendo. E o seu inconsciente vai lhe dizer. Eu disse: mas como será? Vá ao espelho. Olhe-se no espelho e pergunte ao self, ao eu profundo, ao espírito, por que eu estou sofrendo? Ele vai lhe responder. Mas tranque a porta, porque se as pessoas passarem pela porta do banheiro e lhe virem conversando com o espelho, é a última etapa que precede a internação. Então você vai. E eu fui para o espelho. Eu notei que eu nunca me tinha olhado no espelho. Olhava uma parte, eu não conhecia meu rosto. E então eu fiquei olhando, primeiro me reconheci, até que eu fiquei enjoado de me ver. Aí então eu perguntei: por que eu estou doente? Por que eu estou doente? 1 dia, 10 dias, 3 meses, 6 meses. Até que um dia, um insight e uma voz interna: porque você não perdoa. Eu tremi, disse: que loucura, deve ser um obsessor. Como que eu não perdoo? Eu sou a pessoa mais perdoadora do mundo. Eu sou até destituído do que o povo chama vergonha. Acaba de me falar e eu rio. E lá dentro eu disse: você não perdoa. Você se lembra de um acontecimento de 1962? Eu me lembrei. Você não perdoou. Eu disse: claro que eu perdoei. Eu procurei as pessoas todas, 12 anos, 4 meses e 10 dias depois, e a voz disse: viu que você não perdoou? Guardou ressentimento por 12 anos e etc. Mas eu procurei para me reabilitar, mas não perdoou. Eu disse: perdoei, não perdoou. Consciência, ela é teimosa. Eu disse: eu tenho certeza. Toda vez que você se recorda do problema, você tem taquicardia, tem auge do suor, tem colapso periférico, não é verdade? Eu disse: mas é porque eu me lembro. E guarda ressentimento. Eu disse: meu Deus, acabe com o ressentimento. Como é que eu vou acabar com o ressentimento? Dê o direito às pessoas de pensarem de você o que lhes aprouver, mas se dê a exigência de ser o que você pode ser. Então eu comecei a trabalhar a minha mente. Até que um dia eu estava distraído e um amigo perguntou: Divaldo, e aquele caso e tal? E eu já não me lembrava. Conversamos como se fosse a respeito de uma outra pessoa. E aí a consciência: agora você já perdoou, porque não está com nenhuma emoção. Volte ao espelho e pergunte: o que é que o sofrimento quis me dizer? Porque nós só adoecemos porque a doença tem uma mensagem. E eu voltei para o espelho: o que é que a doença quis me dizer?
Claro que eu não falei aquele espelho meu, existe alguém? Não. O que é que a doença quis me dizer? O que é que a doença quis me dizer? E depois de um largo período, quis dizer que você é tão frágil como a pessoa mais frágil. Eu me achava tão resistente, capaz de enfrentar tempestades. Tinha de mim um conceito que eu suportei tantas vicissitudes na juventude, porque não na maturidade, na velhice. Então a doença quis me dizer que eu era frágil. E eu me dei conta que era muito frágil. Aí eu comecei a me fortalecer na prece. Enquanto isso, a angina foi melhorando. Os distúrbios dos bloqueios coronarianos foram diminuindo. Joana de Ângeles ensinou-me a fazer visualização terapêutica da luz para desbloquear os órgãos enfermos. E ela disse, falta um passo. O que é que a doença está me ensinando para fazer de agora por diante? E eu voltei ao espelho. O que é que você quis me dizer, querida doença? Fiquei amigo da doença. Agradeci a Deus. O que é que você quis me dizer? O que é que eu devo fazer? E certo dia eu estava emocionado, perguntando, diga enquanto eu tenho um pouco de vida. Porque se você for me dizer mais tarde, eu já desencarnei, diga agora. Aí eu ouvi aquela voz interna dizer, ama e não peças nada. Não te esqueças que fora da caridade não há salvação. E que a maior caridade é feita sob o apoio do amor. A partir dali, quando me dei conta, quando me autodescobri, quando me percebi frágil, imperfeito, dependente de todos e da vida, quando me dei conta dessa estrela polar que é Jesus, que nos atrai, que nos arrasta, quando percebi que é necessário despojar-se e reconciliar-se com a vida para ter paz, para poder falar sobre a paz, para ter a saúde integral. Não é a falta de doenças, porque as doenças virão, mas é a saúde interior para administrar a doença. Então, a partir dali, eu descobri o significado da vida, que é amar sem, perdoar-se, dando-se oportunidade de reparação e perdoar. Porque quem se não perdoa, a outrem tampouco perdoa. E em qualquer circunstância, amar. Então, ide, príncipes da paz. Reconciliai-vos primeiro convosco mesmos. Distendei a mão fraterna. E se alguém não vos entender, tende paciência. Ele não é responsável pela falta de evolução, mas já está no processo dessa evolução. E depois, e levai a mensagem de paz, sendo pacíficos e pacificadores todos vós, e cada um, paciente, como escreveu Joana, vivendo essa ciência da paz, que é a paciência, para que o amanhã seja melhor do que hoje, e vos sintais saudáveis e felizes nesse mundo de paz que virá. Muito obrigado.